esses caras, eles sabem como que a nossa existência funciona, eles sabem mais elementos da existência, da realidade, do que eles deixam a população em geral saber. É esse Sim. o ponto. Então, por exemplo, né, voltando à questão desse período histórico do iluminismo, o que foi no iluminismo aí? Eles falaram, bom, a gente precisa estabelecer na sociedade um novo paradigma sobre a vida, sobre a realidade. Então, até então era o quê? Era Deus criou o mundo, né? Todas as pessoas acreditavam em Deus, né? Tinha uma relação com a transcendência. E a gente falou, não, a gente vai ser... Agora é a ciência que determina, é o reducionismo, o materialismo, né? A gente fala, não existe nada, tudo é matéria, nada vai além da matéria, mas só que isso eles fizeram para, vamos dizer, implementar na sociedade, para sacralizar a sociedade, ou porque aí secularizar a sociedade, Uhum. porque eles mesmos... Todos acreditam. Inclusive, você não pode ser maçom se você for ateu. Você tem que acreditar numa deidade, que eles chamam de o grande arquiteto do universo. Né? Então, por exemplo, né, antes da Royal Society, foi a primeira organização científica oficial, né, no mundo, né, lá na Inglaterra, ser formada, existia, né, o que deu nascimento à Royal Society era a sociedade lunar, chamava Lunar Society, daí que vem o termo lunático. Quem que eram, por exemplo, pessoas membros, né? Você tinha o pai do Darwin, o avô, o Erasmus Darwin, já era membro dessa sociedade secreta. O Benjamin Franklin também, né, que é um dos que era diplomata americano, que foi um dos pais da Revolução Americana. Todos eram da Lunar Society, que era uma sociedade secreta, esotérica, né? Muitos maçons também, muitos Rosacruzes também, né? Então é interessante você ver que para o público não acredita em nada, mas a gente não, a gente preserva as nossas tradições, né? E depois o próprio Darwin, durante, né, a época aí, então a gente começa a propor o quê? Então, né, o homem não foi criado, né? O homem descende do macaco. A gente cria uma teoria que diz que a vida também é fruto do acaso, porque segundo a teoria da evolução do Darwin, que na verdade o próprio Darwin ali, né, quando ele escreveu lá, né, A Origem das Espécies, ele reconhece que ele não conseguiria dar conta, vamos dizer, ele simplesmente fala do que, e mesmo assim, adaptabilidade dentro de filos, dentro de espécies. Ele não consegue falar de como uma espécie vira outra espécie. Mas ele também falava, olha, ele não conseguia falar sobre a origem da vida, como que do nada sai alguma coisa, né? Como que do imaterial, do inorgânico sai o orgânico, sai a vida, né? Mas já começou a avançar essa narrativa a partir dele, do que, por exemplo, essa galera que eles chamam dos novos ateístas, né? O Richard Dawkins, Richard Dawkins é o ateu favorito de todo adolescente, né? Quando eu era ateu, eu fui por causa dele. Então, eu li os livros dele, fiquei maravilhado. Então, mas depois já... apesar dele preferir acreditar que, né, que a sopa primordial, né? Que um bando de minério se juntou porque caiu um raio e isso gerou, né, um ATP, um aminoácido ali, né? Que imagina, né? Como que o olho humano, como que, né, a organização do nosso DNA, que são bilhões cara, é um sistema operacional complicadíssimo para você determinar, né, o funcionamento tô dando um exemplo do uma programação humano, muito, né? muito funda. Isso nasceu do acaso, isso veio do nada. E olha que interessante, né? Ele já declarou que ele acha muito mais plausível, né, o ser humano ter sido semeado na Terra por alienígenas. Então, que seria a mesma coisa que ter um Deus, né? Então, acreditar em Deus, a gente não acredita. Agora, acreditar que o alienígena semeou o homem, é responsável pelo homem, eu acredito. Né? Então, basicamente, eu não quero religião. Por quê? Porque junto com a religião vem moral. Na verdade, eu não quero que haja moral. Porque eu não quero que haja lei. Eu quero estabelecer aquilo que é lei.
né? Isso o Marquês de Sade já dizia também no século XVIII, que também é um dos responsáveis pela Revolução Francesa. Então você vê que tem uma linha de pensamento histórica que é basicamente essa. No fundo, do homem falar assim, não quero que haja certo e errado, eu quero determinar aquilo que é certo e errado, né? E que casa um pouco também com vamos dizer assim, os preceitos do satanismo, né? Você vai ver o Aleister Crowley, que foi um satanista famoso do século passado, né? Que influenciou os Beatles, influenciou os Rolling Stones, influenciou Raul Seixas aqui no Brasil, Paulo Coelho aqui no Brasil, toda a cultura pop dos anos 60 ele influenciou, né? Um cara abertamente satanista, né? Ele nunca escondeu. Inclusive ele se auto-intitulava a besta. Vamos dizer assim, a máxima do satanismo é essa: faz o que tu queres porque tudo é da lei, né? Então não aceita, né, a lei, por exemplo, que sustenta a sociedade, que é a origem da nossa lei ocidental, é os 10 mandamentos que a gente lê lá na Bíblia, né? E isso começou a instituir lei, né? Então, não matar, não roubar, né? E a gente só consegue viver em sociedade porque existem essas leis, né? Que de certa forma são até óbvias, seriam o que a filosofia chama de lei natural, né? E o satanismo subverte isso, fala, não, esquece isso, você determina, né? Agora, quem sou eu, né? Um ser humano, imagina todos os homens, todos os seres humanos no planeta determinando aquilo que é certo e que é errado, da minha cabeça. É caos, né? Acaba